Aquele que luta com monstros deve ter cuidado para não se tornar um monstro. E se você olhar longamente para um abismo, o abismo também olhará para você. E se eu te dissesse que a maior revolução da história da humanidade não foi uma guerra, mas uma morte? Não a morte de um homem, mas a morte de uma ideia. Uma ideia que por milênios deu sentido a tudo. A ideia de Deus. Você acorda, toma seu café, vai para o trabalho, cumpre metas, paga contas. O mundo moderno é uma engrenagem que gira incessantemente. Mas, para onde? Onde está o propósito, o significado, a bússola moral que nos guiava? Olhe ao redor. A sociedade está mais conectada do que nunca, mas também mais solitária. Temos mais informações, mas menos sabedoria. Consumimos, trabalhamos, corremos. E no fundo, uma pergunta ecoa em um silêncio perturbador. Por quê? Essa frase, Deus está morto, não é um brado ateísta de celebração. É uma constatação trágica e pesada. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche não estava dizendo que um ser supremo deixou de existir. Ele estava anunciando que a crença em Deus, como fundamento da nossa moralidade e dos nossos valores, havia perdido sua força. Imagine por um momento. Por séculos, a Igreja, a Bíblia, os dogmas, nos disseram o que era certo e o que era errado. Nos deram consolo para o sofrimento e uma promessa de salvação. Eram o chão sob nossos pés. Mas então, a ciência, a razão, o iluminismo vieram e, aos poucos, essa fundação foi corroída. Nietzsche percebeu que, com a perda da fé, não perdemos apenas um ser, mas todo o nosso sistema de valores. E o que acontece quando a bússola moral que guiava o mundo simplesmente desaparece? Entramos no niilismo, uma palavra complicada para uma sensação simples, a de que a vida não tem sentido. É o vazio que sentimos quando o feed de notícias acaba, quando a série na Netflix termina, ou quando a festa chega ao fim. É a sensação de que nada importa. Mas Nietzsche, o filósofo da marreta, não era um mensageiro do apocalipse. Ele não queria apenas destruir. Ele queria libertar. Ele sabia que, após a morte de Deus, a humanidade ficaria perdida. Ele viveu uma vida de dor, de doenças debilitantes e de solidão profunda. E talvez por isso, ele entendesse tão bem o sofrimento e a necessidade de criar um novo significado. Nietzsche nos desafiou a não preencher o vazio com bobagens, a não buscar um novo Deus, seja ele o dinheiro, o sucesso nas redes sociais, ou qualquer outra coisa que nos distraia da nossa própria miséria. Ele nos deu um desafio colossal, um convite, o de nos tornarmos o super-homem. O super-homem, ou Übermensch, não é um ser com superpoderes. É você. Sou eu. É o ser humano que, após a morte de Deus, assume a responsabilidade de criar seus próprios valores. É aquele que não espera um propósito do céu, mas o forja com as próprias mãos na terra. Como se tornar um super-homem no mundo de hoje? Abrace o eterno retorno. Imagine que você tivesse que viver sua vida, cada dor, cada alegria, cada erro, repetidas vezes, por toda a eternidade. Você mudaria algo? A vida que você vive hoje é a vida que você escolheria viver para sempre? Essa ideia nos força a viver com intensidade, a valorizar cada momento e a criar uma vida que vale a pena ser repetida. Transvaloração de todos os valores. O que é bom para você? Não o que a sociedade, a sua família ou a sua religião diz que é bom. O que é bom para a sua vida, para o seu crescimento, para a sua paixão? O super-homem é aquele que questiona os valores que herdou e cria os seus próprios, baseados em sua vontade de poder, sua vontade de ser mais, de crescer, de se superar. É a coragem de ser você mesmo, na sua forma mais autêntica. Seja um artista de si mesmo. Sua vida é a sua obra de arte mais importante. Não espere inspiração, seja a inspiração. Não espere que o mundo te defina. Defina o seu próprio mundo. O super-homem é o escultor de sua própria existência, o pintor de sua própria realidade. A morte de Deus nos deixou no escuro, é verdade, mas ela nos deu a chance de acender nossa própria luz. É a nossa oportunidade de parar de seguir e começar a criar. É a chance de nos tornarmos mais do que simplesmente humanos. A pergunta que fica não é se Deus está morto, mas sim, o que você fará com a vida que lhe foi dada? O que você construirá no lugar do vazio?
Se este vídeo te fez pensar, se acendeu uma faísca de questionamento, então nosso trabalho está apenas começando. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com quem também precisa dessa faísca. Juntos, podemos fortalecer este espaço de reflexão, questionamento e criação de conteúdo. Juntos, podemos buscar o nosso próprio super-homem.